Olá, catequistas, demais lideranças e pessoas que acompanham estas nossas aulas aqui na nossa Arquidiocese de Curitiba, nesse momento tão bonito, tão importante da formação do povo de Deus. A proposta para este nosso tempo, são algumas aulas, algumas reflexões sobre a atualização das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Este documento, que foi elaborado pelos bispos do Brasil ano passado, no ano de 2019, no mês de maio, e que coloca, apresenta linhas, sugestões, orientações sobre a evangelização em nosso país. Claro, iluminado em primeiro lugar pela Palavra de Deus, pelos apelos que a Palavra de Deus nos faz, e pelas orientações do magistério da Igreja, de modo especial os ensinos dos papas e o Papa Francisco, que é o Papa atual e que nos orienta a sermos uma igreja que vai além, que avança, uma igreja realmente missionária. A proposta é que em algumas aulas, alguns encontros, nós possamos passar os olhos sobre este documento. Não vai dar para falar tudo, não vai dar para explicar tudo, para você saber tudo, para você poder conhecer melhor, não adianta. Tem que se debruçar sobre o texto e ler. Sem ler, você não vai realmente aprofundar. Então, será importante para você ter este documento em mãos, folhear o documento, gastar tempo com ele, porque realmente apresenta muitas orientações para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida de igreja no Brasil. Começo neste primeiro vídeo apresentando para vocês o objetivo. Qual é o objetivo geral da igreja no Brasil nesses anos, no ano de 2019 e 2023, esse quadriênio, o que nos é apresentado, o que a igreja do Brasil deseja. O objetivo geral é evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Neste objetivo, que você pode encontrar na contracapa do texto, ou também lá logo no começo do texto, está aqui bem no comecinho, neste objetivo já aparecem palavras importantíssimas que vão nos ajudando, vão nos orientando e que nos apresentam aquilo que será a linha geral, as linhas gerais de todo o documento. Vejam que aparece a palavra mundo, um Brasil cada vez mais urbano, guarde esta palavra. O anúncio de Jesus Cristo, que brota da palavra de Deus, a palavra de Deus que é central, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O discipulado, ele adquire neste documento, e não poderia ser diferente, uma centralidade muito grande. Comunidades eclesiais missionárias é a outra palavra que aparece. Este será um dos eixos importantes e uma das novidades deste documento. A opção preferencial pelos pobres como orientação da nossa igreja na América Latina e agora na igreja no mundo todo, também com o Papa Francisco. A dimensão da casa comum, que o Papa Francisco nos apresentou no seu documento recente, no qual ele apresenta realmente várias orientações sobre isto, e também o Sínodo da Amazônia, enfim, tantas outras orientações. E, claro, concluindo com o horizonte maior, que é a realização do reino de Deus. Está aqui no objetivo geral já as linhas gerais que passo agora a apresentar para você. Partir de Jesus Cristo. Veja só, esse documento, seguindo já a linha do documento de Aparecida, é um documento que nos apresenta uma estrutura que, apesar de utilizar o método ver, julgar e agir, que já é da tradição da Igreja na América Latina e que ela aprendeu também com as reflexões pré-conciliares, e que orientaram também no Concílio Vaticano II,
O método é utilizado, mas ele não segue a estrutura ver, julgar e agir como nós víamos nos documentos anteriores. É um documento que parte da experiência com Jesus Cristo, olha para a realidade e apresenta para esta realidade, realidade eclesial e realidade social, apresenta realmente diversas orientações. Mas o ponto de partida é a pessoa de Jesus Cristo. Guardemos isto. Por quê? Porque se alguma coisa na igreja não brota de Jesus, não brota da experiência com Jesus Cristo, não brota do olhar de Jesus Cristo, não serve para nada. Nós somos testemunhas de Jesus. Também é preciso levar em consideração a dimensão da cultura urbana que o documento vai nos apresentar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor disso, mais para frente nestas nossas aulas. Mas por que falar de mundo urbano, de cultura urbana? Porque 56% da população mundial hoje vive nas cidades. 56%, é mais da metade da população mundial, vive em conglomerados urbanos, em cidades. Então é preciso pensar como evangelizar na cidade. Evangelizar no mundo rural, nós fizemos isto por milênios na igreja, mas agora o mundo mudou. Comunidade eclesial missionária, sustentada por 4 pilares. Nós vamos falar disso na metade das nossas aulas, né? Pilar da palavra, pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. É preciso ter em mente aqui a imagem de uma casa com 4 cantos, 4 pilares que sustentam toda a construção. Esses pilares serão para nós orientativos do que fazer. Quais são as nossas orientações práticas do que fazer. E termos em mente, assim, ainda nesta introdução, a imagem de uma casa. Casa é uma imagem, claro que no mundo rural também há casa, mas se pensarmos no mundo urbano, é um conglomerado de casas, de pessoas que vivem umas próximas às outras. Então pensarmos na imagem de casa para toda a igreja. Igreja é uma casa, igreja não é uma ONG, igreja não é uma indústria, uma igreja é uma casa no qual se reúnem os filhos de Deus. A ideia de lar, de aconchego, de dimensão comunitária, de toque, de abraço, de carinho, de afeto, nos ajuda a compreender o que as diretrizes nos apresentam. Isso para começarmos a falar, na nossa introdução. Certo? Então vamos começar a olhar para o nosso texto. No capítulo 1, primeiro capítulo, o documento nos apresenta o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo nestes dias atuais. Começo dizendo, que está já logo nos primeiros números, que não há como ser igreja sem ser fiel a Jesus Cristo e o que Ele quis e fez. Não tem como. A gente pode correr um risco enorme de fazer brotar a vida da igreja, a nossa vida de igreja, de uma experiência devocional a um determinado santo, uma determinada novena. Não que essas coisas não sejam importantes, mas diante do discipulado, do seguimento de Jesus, do conhecimento de Jesus, todas as práticas devocionais, todas as orientações, todos os movimentos, todos os carismas da igreja ficam em segundo lugar e todos precisam ser orientados por Ele e apontar para Jesus. Ou se começa a evangelizar conhecendo a pessoa de Jesus, ou então nós perdemos tempo na igreja. E aqui é preciso perguntar, você conhece a pessoa de Jesus? Eu sou de Jesus, eu vou na igreja, eu comungo, eu leio a Bíblia. Ok, mas você conhece o que Jesus queria? Sabe o que Jesus desejava? É preciso partir de Jesus Cristo, porque como nos disse o Papa Francisco, no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com a pessoa de Jesus. É Ele quem dá novo horizonte, novo caminho para a nossa vida. Neste capítulo também nós recordamos que somos igreja que é a comunidade dos discípulos de Jesus. Comunidade. Não somos grupos, partidos políticos que disputam entre nós dentro da igreja, conservadores, tradicionais, carismáticos uns contra os outros. Somos a igreja de Deus. E a igreja é um mistério de comunhão que não brota do nosso desejo, mas brota de Deus. E temos uma missão.
o anúncio de Jesus Cristo e a realização, a concretização de seu reino. Eu gostaria de concluir esta nossa primeira aula lendo com você o que nos diz lá no capítulo 1 sobre cultura urbana, né? e aprendermos aquilo que eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, né? Mas olharmos para uma igreja que está neste mundo, não é uma igreja que vive nas nuvens. Ide pelo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Neste ide de Jesus, que nos aponta para a origem trinitária da missão, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja. E hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. O cenário atual é ambíguo, marcado por luzes e sombras. O cenário atual é ambíguo, marcado por luzes e sombras. Nesse contexto, a igreja enfrenta um desafio que está diretamente relacionado com sua missão, a transmissão integral da fé no interior de uma cultura em rápidas e profundas transformações que experimenta forte crise ética com a relativização de vários valores. Então, neste número nós já vemos, né? Brotamos de Jesus, temos uma missão e este é o mundo que nós temos que evangelizar. Não adianta olhar para a Idade Média, não é mais aquele mundo que nós temos. Não adianta olhar para os anos 50, não é mais aquele mundo que nós temos. Este é o mundo que nós temos, esta é a cultura que nós temos e temos que chegar a estas pessoas, a estes seres humanos. Na próxima aula, no capítulo 2, nós vamos aprofundar este olhar sobre esta cultura urbana, sobre este mundo atual em que nós vivemos.